A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Para nossa frase de abertura do dia, eu venho com Thomas Edison com a seguinte frase: visão sem execução é alucinação. Ideias são importantes, todos nós temos, mas são poucas as pessoas que transformam uma boa ideia em trabalho, investimento e desenvolvimento. Toda inovação passa pelo mesmo caminho. Primeiro ela desperta uma dúvida, depois curiosidade e somente mais tarde se torna algo comum. Foi assim com tantas tecnologias que hoje fazem parte da nossa rotina. Alguém precisou acreditar antes, estudar, investir, assumir riscos e quando quase ninguém enxergava o que estava por vir. Empreender é exatamente isso. Construir o futuro antes que ele pareça evidente. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui, CDL Santo Ângelo, acreditar, muda tudo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje, nessa segunda-feira, a gente fala de empreendedorismo, inovação e a coragem de investir antes que as oportunidades se tornem óbvias. E para essa conversa eu estou recebendo hoje o Marlon Colovini. Ele é engenheiro eletricista, empreendedor e fundador da Energens Engenharia, empresa pioneira em energia solar aqui em Santo Ângelo e responsável por mais de 1.000 usinas em operação entre residências, empresas, propriedades rurais e grandes investimentos. Marlon, seja muito bem-vindo ao nosso Cafezinho Missioneiro. Olá. Que bom que tu já é ouvinte do Cafezinho. Fico feliz quando as pessoas chegam aqui. Não, eu te escuto e tal. Que bom, seja bem-vindo. Tá bem, obrigado, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Novos Horizontes. É um prazer estar aqui, né, e falar um pouquinho aí sobre a nossa trajetória, aí, nossa experiência e um pouco sobre a nossa empresa também. As segundas-feiras do Cafezinho são sempre de grande aprendizado, assim, sabe? Porque trazer a pauta de empreendedorismo é uma grande responsabilidade, né? Certo. É uma pauta que acompanha a gente a vida inteira. E eu digo literalmente a vida inteira, porque desde da infância a gente já se dispõe a se destacar de alguma forma, seja para ganhar a atenção da mãe, né? É verdade. E se destacar num mercado que é, né, bastante desafiador, que é o do abrir uma empresa, né? E meter a cara mesmo, é um aprendizado toda segunda-feira, sabe? Porque são diversos perfis de empreendedores que vêm aqui, de diversos nichos, enfim. E cada segunda-feira a gente percebe que, assim, muitas coisas se repetem, independente do nicho, mas sempre tem algo que diferencia aquele empreendedor. E hoje, né, quando tu me mandou teu material, muito me chamou a atenção, né, como eu te disse antes, essa coisa do pioneirismo. Porque exige uma coragem tão grande, né? A gente ser pioneiro em alguma coisa, e eu compartilhei contigo que eu, quando abri a escola, né, eu tive esse medo, né, a primeira escola de tecnologia, como assim ensina programação para criança, como assim robótica, e os pais achavam que eu ia ensinar as crianças a mexer no celular, entende? Então eu tive muito medo disso, né? E eu queria começar falando contigo exatamente sobre isso, né? Porque hoje a gente vê aí energia solar, como eu te disse, faz parte da paisagem já, né? Sim, é verdade. A gente vê nas cidades, enfim, mas teve um tempo que era muito distante de muitas realidades, né? Algum momento ela foi completamente desconhecida, inclusive, né? Até chegar. Como que surgiu a ideia de vocês de apostar nesse mercado? A ideia surgiu em 2017, né? Eu tenho 42 anos de idade hoje, mas já atuo no setor elétrico há 27 anos. Comecei bem cedo, realmente, aqui em Santo Ângelo, ainda na RGE, aqui como aprendiz, né? Então, eu tenho uma experiência, digamos assim, já no setor já bem longa, alguns anos já de setor elétrico, né? Eu, né, passei boa parte da minha
minha formação profissional dentro da concessionária, dentro da RGE, no caso, né? E lá eu acompanhei todo esse processo de implementação, né, da GD, que a gente chama, que é a geração distribuída. Entendi. Desde lá de 2010, 2011, a gente já falava muito disso dentro da RGE. E em 2012, eu já tinha saído da concessionária, já na época, eu trabalhei de 99 a 2011 na RGE. Em 2011 eu saí, 2012, janeiro de 2012 eu saí. E foi nesse ano que teve a primeira resolução normativa da ANEEL que começou a regulamentar, né, o nosso setor. Entendi. E somente 3 anos depois, em 2015, é que começaram a ser realizadas, né, as primeiras instalações conectadas à rede, né, aqui na nossa região, na nossa concessão, né. Você já faz tudo isso, né? Faz um tempinho. Eu lembro Faz um quando tempinho. começou todas essas conversas. E Isso. era bem isso, era uma coisa bastante distante, Mas eram esporádicos, né? os projetos, Exato. né? De 2015 a 2017, quando a gente abriu a empresa, eram esporádicos os projetos que existiam. Ninguém sabia nem muito bem como é que estava Exato. funcionando. Quando a gente começou a fazer os primeiros projetos em 2017, não tinha nem procedimento. As concessionárias, elas não tinham nenhum procedimento interno assim de como que elas tratariam esse assunto. Tava tudo realmente começando mesmo, né? Tudo era mato, como tudo. Eu cheguei que tudo era mato. Isso. E agora a gente está em outubro desse ano fechando 9 anos, né, de atuação, 9 anos de operação, mais de 1.000 usinas aí, como tu comentaste, né, operando, tanto residenciais, comerciais, industriais, né, propriedades rurais, e usinas também de maior porte aí, que o pessoal utiliza para fazer comercialização de energia, enfim, né. O nosso leque é bem variado, Bem né? variado. Isso. Agora, assim, o que te fez acreditar que esse era um caminho que seria promissor, né? Quando ninguém falava disso. Sim, pois é. Como eu vinha falando, então, eu acompanhei todo esse processo, né, dentro da RGE. Então, a gente sabia que isso ia dar muito trabalho, né? As empresas que começassem a atuar nesse ramo iam ter muita demanda de serviço, né? Porque é uma coisa que todo mundo já falava, né? Já pensava e tal, mas ninguém realmente colocava. Trazer para a prática, Ninguém né? trazia para a prática, exatamente. Dentro do nosso setor, principalmente, né? Pessoas de fora talvez não tinham esse conhecimento de que isso era possível, né? Você gerar a energia dentro da tua própria residência, por exemplo, né? Só se falava na época em gerações centralizadas, grandes usinas hidrelétricas ou até mesmo os parques eólicos ou grandes fazendas de energia solar, exatamente. né? Mas não a geração distribuída como a gente tem hoje. Sim. Né? E a gente viu que tinha um potencial muito grande para isso, né? Não tinha, aqui na região, aqui na época, tinha uma empresa apenas aqui em Santa Rosa que estava atuando nesse setor, também bem, né? Começando bem, Sim, se desafiando, né? Se desafiando. E fizemos, né, um estudo de mercado na época, até em parceria com o Sebrae. A minha esposa na época trabalhava no Sebrae, então articulou tudo isso para nós. A gente montou um plano de negócios aqui. Resolvemos colocar em prática, vamos colocar em prática, né? Juntamos tudo que tinha, os troquinhos, como a gente chama, né? E vamos botar em prática isso aí. Vamos embora, vamos trabalhar. Legal. Foram alguns meses, assim, de trabalho muito intenso acredito. mesmo no começo, né? Algumas dificuldades aquelas dificuldades que todo empresário conhece, né? No começo o negócio é realmente bem desafiador. Ainda mais uma operação que tu foi pioneiro, né? Isso, exatamente. De não saber, de não ter um protocolo. Os primeiros projetos aqui na cidade, foi nós que executamos, né? Sim. Foi nós que fizemos. Então, claro, depois, né, surgiram várias outras empresas também atuando no mesmo segmento. Mas tu realmente começar e uma coisa assim que pesou bastante para nós, né? Tu convencer o cara
convencer o teu cliente, né, a colocar um valor num projeto, um valor relativamente alto, né, sem tu ter uma base, sem tu ter um resultado. Sem ter já alguma coisa para mostrar, né? Exato, mas e aí, eu vou investir aqui 30 mil reais na minha casa, mas e eu vou ter retorno disso? Vai funcionar, não vai? Tá, isso é uma curiosidade. Como é que vocês começaram essas negociações? Como é que era essa fala com os clientes, né? Era venda de energia solar? Era venda de economia? Como que era a abordagem? A promessa da economia. A promessa da economia, né? Porque é novo, né? É novo, mas se a gente pegar, por exemplo, assim, os supermercados aqui da nossa região, aqui, praticamente todos aqui da nossa cidade, aqui foi nós que colocamos o sistema solar. Então, a energia dentro de um estabelecimento comercial, tipo um mercado, ou uma padaria, ou um estabelecimento que, né, precisa daquilo para operar, a energia, o custo da energia. Uma das maiores despesas. Uma das maiores despesas fixas que ele tem, né? Então, tudo que o empreendedor quer é diminuir essa despesa fixa, né? Então, a gente estava com esse discurso. Claro. E usa ele até hoje ainda, né? E realmente real, né? isso. Exato, exatamente. Exatamente. E me fala assim, tu falou dos desafios, que não foram poucos, como de todos, mas quais os principais desafios que vocês enfrentaram lá no final, sendo pioneiros, no início, aliás, sendo pioneiros? Eu acho que basicamente isso mesmo, né? Tu convenceu o cliente de vender uma coisa que não... exatamente, daquilo que... E a energia elétrica é uma coisa assim que... Claro, você né, vai ter ali vai investir um dinheiro ali em cima, tu vai ver, né, as placas instaladas, vai ver os painéis, vai ver os inversores, vai ver toda aquela palpável, estrutura. de alguma forma, né? É palpável, mas o que ela produz, o que ela vai te entregar, né? O resultado dela você não enxerga fisicamente, assim, você não consegue visualizar ele, né? Visualiza aqui no aplicativo, olhando ali, produziu tanto, mas tu vai começar a ver o resultado mesmo quando vem as primeiras contas. Que daí tu, realmente tá funcionando. Exato. E aí, sabe que isso foi uma coisa assim que foi um propulsor, assim, né? Porque os primeiros projetos que a gente fez foram desafiadores, claro, mas depois os outros a gente já estava usando como exemplo as primeiras instalações, surfando na onda, exatamente. E foi uma baita de uma onda, né? Foi. Eu lembro que quando começou, assim, disse, nossa, isso aqui é um negócio. Porque teve um tempo que ficou, né, com uma regulamentação desatualizada, digamos assim, e depois daí teve algumas modificações, né? Enfim, nós começamos em 2017. Os primeiros foi muito, muito bom, né? Nós começamos em 2017, aí 2018, 2019 ainda o pessoal estava um pouco ainda receoso. Aí 2020, ali, bem no meio da pandemia, foi quando a gente realmente despontou, assim, né? Porque além de que o pessoal já estava, né, conhecedor da matéria, já tinha muitas instalações já funcionando, confirmadas, exatamente, tivemos naquela época um grande incentivo financeiro também, né, por parte do governo. A taxa de juros ela foi lá embaixo, então isso aí atraiu muitos investimentos, né, no nosso setor. Sim. Porque uma das alternativas até que o pessoal sempre utilizou para fazer a implantação, fazer a aquisição do sistema solar, fazer um financiamento. Sim. Então você com o próprio dinheiro que vai economizar na conta de energia, paga a parcela do financiamento, né? Então, e naquela época a taxa de juros ela foi lá embaixo, bastante, né? Então ficou bem atrativo para quem queria fazer isso. E para nós foi maravilhoso, com certeza. Para nós foi ótimo. Agora, tu falou de aplicativo e tal. O que mudou da tecnologia daquela época, há 9 anos atrás, e agora? Como é que vocês têm, assim, o que evoluiu nesse sentido? Várias coisas, assim, né? A tecnologia dos inversores, né? Sistemas de segurança que foram implementados. Hoje todos os inversores eles têm um sistema AFCI, que é um sistema de proteção contra incêndio, por exemplo. Se ele detectar qualquer falha no sistema de placas que estão lá em cima do telhado, lá ele imediatamente vai cortar a energia, alguma exato, coisa. Vai evitar, né, que
se alastre o defeito para outros equipamentos da tua residência, né? A potência das placas também aumentou demais. A gente começou trabalhando na época com módulos de 260 watts. Hoje a gente já está aí na faixa dos 700, 710, 720. Aumentou um pouquinho o tamanho também, mas a eficiência deles aumentou muito, sabe? A gente trabalhava lá com 15, 16% de eficiência, hoje já está em 24%, 25%, então teve um aumento bem significativo nisso. Né? Bastante coisa, Bastante né? coisa. Os próprios aplicativos também, hoje a gente consegue acompanhar a geração online instantaneamente, né? Os equipamentos eles ficam conectados lá na rede Wi-Fi do cliente, a gente consegue, da onde a gente estiver, acessar o equipamento, mexer nas configurações internas dele, fazer ajustes nos parâmetros de proteção, por exemplo. Que legal. Agora, tu sabe que te ouvi falando, assim, parece que é uma coisa muito simples, né? Porque tu tem a tua formação de engenheiro elétrico, isso deve ter contribuído muito, né? Na tua vida para fazer isso. Sem dúvida. Tu já pensava em empreender antes de... Já. Tu já tinha essa... Já. Entendi. Eu né, contando um pouco da minha história, eu fiz técnico em eletricidade no Senai, né? Foi quando eu comecei a fazer estágio, fui aprendiz, na verdade, na RGE, depois fui estágio de eletrotécnico mesmo, daí outro curso, depois fiz técnico de segurança no trabalho, aí tudo isso trabalhando já na área da engenharia elétrica em si, né? Na RGE, saí daqui, fui para Passo Fundo, fui para Caxias, fui para Porto Alegre, morei em vários locais do estado aí. Sempre nesse nicho? Sempre trabalhando na área da elétrica, sempre trabalhando dentro da RGE. E aí, em 2011, a gente optou por retornar para Santo Ângelo. Retornamos para Santo Ângelo, né, em função da família, filho, enfim, né, todo um contexto familiar, né, abandonamos a concessionária, saímos da RGE, eu e minha esposa, nós dois trabalhávamos na época lá legal. Em Caxias, saímos nós dois e voltamos para Santo Ângelo. A vida conduziu vocês para a empresa, né? A vida conduziu nós de volta para cá, né? Cá. E aí... Eu tô lendo ali Emergence. Eu hoje de manhã quase falei errado ao vivo. Emergence. Olha só, agora são 13h21. Na sequência eu vou querer saber um pouco mais dessa história de vocês, tá? Da tua esposa. Agora a gente vai pro nosso intervalo. Hoje eu tô conversando com o Marlon Colovini, que é o fundador da Emergence Engenharia, falando sobre empreendedorismo, inovação e o desenvolvimento da energia solar aqui na nossa região. Próximo bloco a gente vai falar sobre os mitos da energia solar, os benefícios para as residências, empresas, propriedades rurais, os novos investimentos no setor e o futuro da geração de energia. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Comic, Gai Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. E meu destaque agora vai para a Corsã. Saneamento além do que se vê. Bombear, tratar e distribuir água exige energia. Por isso, a Corsã investe em modernização, automação e soluções que tornam o consumo energético mais eficiente. A redução de desperdício ajuda a preservar recursos naturais, diminuir impactos ambientais e fortalecer a segurança do abastecimento. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás de cada obra existe uma grande estrutura de apoio. O Parque de Infraestrutura e Inovação da Corsã reúne fábrica de tubos, usina de asfalto, laboratórios especializados, equipamentos modernos e centros operacionais. Esse modelo amplia a autonomia da companhia, melhora a qualidade das obras e acelera a expansão do saneamento. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões.
Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos já parecem muito. Mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h27, estamos de volta com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje eu estou recebendo Marlon Colovini, fundador da Energia Engenharia, e a gente está falando aí hoje, segunda-feira, né, no nosso cafezinho sobre empreendedorismo, inovação e o desenvolvimento da energia solar aqui na nossa região. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns mitos, né, sobre a economia, as oportunidades desse setor. E para quem conhece pouco do setor ainda, Marlon, quais são os principais benefícios da energia solar hoje? O principal é a economia, né, Dani? Sem dúvida. O que o pessoal que todo mundo busca, né, quando coloca um sistema de energia solar na sua residência, no seu comércio, na propriedade rural, enfim, é a economia, né? Sim. Além, né, dos benefícios sociais, digamos assim, de você estar produzindo a sua própria energia, né, de não estar consumindo energia muitas vezes. Eu ia falar da sustentabilidade. Da sustentabilidade, não estar consumindo energia de fontes que não são renováveis, né, porque o sol tá aí, né, o sol tá, se você aproveitar a luminosidade do sol para produzir energia ou não aproveitar, vai estar lá igual. Ele vai estar lá igual, né? Ele vai estar produzindo. Ele vai estar ali, exatamente. Ele vai estar disponibilizando da energia dele, né? Sim. E a gente usa dessa energia, converte ela em energia elétrica, né? E acaba gerando uma baita economia, né? Esse que é o principal objetivo. Quando a gente fala de sustentabilidade, claro que a gente quer economizar sempre, né? E a gente tem aí, tem sentido, né? O quanto que cada vez está mais caro, né? A energia que chega até a nossa casa pelo método tradicional. Sim. Mas a questão da sustentabilidade eu acho que é assim extremamente significativa, né? Exatamente, é muito significativo. Como a gente conversou antes, né? Hoje a gente sai na rua e o cenário é diferente já, né? A gente vê outra paisagem. Outra paisagem, né? Outra paisagem. Sim. E digo assim, de legado mesmo, né? De futuro, enfim. Porque a gente está falando de coisas, quando a gente fala de energia renovável e não renovável, a gente precisa entender que a gente está num planeta finito, né? Exato. Então tem coisas que se a gente não repensar, estamos vivendo um verão em pleno julho. Sim. Se isso não é um sinal de atenção, já não sei mais que sinal que a gente vai precisar, né, Marlon? Mas enfim, acho que junto com a economia vem essa questão da consciência ambiental, que é cada vez mais necessária hoje em dia, né?
o agro é um dos segmentos que se beneficiou muito, né? E é um nicho, um segmento característico da nossa região. Teve bastante movimento do agro, não? Teve bastante. Fala um pouquinho para nós disso. O pessoal do agro, nossos grandes clientes, né? A gente tem diversas instalações aí em propriedades rurais e para atividade rural mesmo em si, né? A gente pega, por exemplo, o sistema de ordenha, utiliza muita energia elétrica para tocar os equipamentos, para resfriar o leite. Pega o sistema de secagem de grãos, também utilizam muita energia para fazer esses silos, né? Esses armazéns, depósitos de grãos, enfim. O sistema de irrigação, muitíssimo importante aqui na nossa região, na nossa cidade, aqui devido a todos esses períodos aí de estiagem, de seca, enfim, que a gente já vive, né? E já viveu, enfim, faz parte da nossa realidade aqui na nossa região. E isso aí tudo consome muita energia. Então, o agro realmente são clientes que a gente trata com muito carinho, assim, né? Porque além, né, da gente estar... a gente está contribuindo para que eles possam, permaneçam ali e possam usufruir da melhor forma, né, daquela energia para tocar adiante seus negócios também, né? Virtuoso, né, um ciclo, exatamente. É importante, né, que a gente consiga continuar existindo, né? Todas essas empresas, né, voltadas ao agro, que movimentam muito a economia aqui na nossa região, sigam, né? Quando tu fala da estiagem, então acho que um dos temas que mais bate forte, né? Sim. Da necessidade de se ter uma energia barata nesse período, né? A gente sente o reflexo direto, né? Em todas as atividades aqui nossas, nós da cidade, digamos assim, né? Sentimos um reflexo direto, né? Quando tem um ano de safra ruim, por exemplo, né? E o contrário também. E o contrário também, exato. Agora, tu falaste no primeiro bloco lá das empresas e da economia, dessas grandes empresas, supermercado, padarias, enfim. Além da redução de energia, que outros motivos uma grande empresa, uma empresa maior, enfim, que tem um custo fixo alto, né, de energia, que outros motivos elas teriam para adotar o sistema de energia solar? Essa questão da sustentabilidade, ela é muito importante, né? Você ter a sua empresa e ela, de alguma forma, estar contribuindo, né, para o meio ambiente, está contribuindo para de não estar consumindo uma energia proveniente talvez de usinas térmicas, esse tipo de coisa que são extremamente poluentes, né? Aproveitando justamente essa questão da energia renovável, né? Eu acho que quanto maior a empresa né, mais responsabilidade social ela acaba tendo, exato. E é importante achar meios para esse impacto ser positivo na sociedade. Existem até certificações, né, que as empresas podem ir atrás, né, e muitas delas exigem, né, que você tenha uma fonte própria de energia renovável, né? Então, excelente. E a GD, a geração distribuída, a gente fala, né, a GD, a gente tem, claro, tem o foco hoje extremamente no solar, né, mas a GD você pode ter qualquer tipo de geração distribuída, né, conectado na rede. Hoje a gente trabalha fortemente com a questão do solar, mas a rádio, por exemplo, que poderia ter um sistema eólico aqui em cima do prédio, aqui aproveitando o vento, né, e produzindo a sua própria energia. Então isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal não desconhece também, acha que é só através de painéis solares, mas não, a gente pode utilizar várias outras formas também de produzir essa energia e colocar ela no sistema elétrico. Isso é importante, eu acho que essa é um dos mitos também, né? Que talvez tudo se reduza à placa solar, né? Não, mas não necessariamente. Não necessariamente. Geração distribuída, você pode produzir energia de diversas fontes. Tem, inclusive, vários estudos aí já que o pessoal, do pessoal produzindo energia através do metano que é produzido nos chiqueirão de porco, esse tipo de coisa, sabe? Então é bem bacana. São vários projetos que reutilizam, né, material que de repente seria descartado para produzir energia elétrica. Exato. Agora, aproveitando essa tua colocação, acho que a gente tem
o Brasil, enfim, né, não só a nossa região, tem várias condições que são favoráveis, né, para este mercado. Então, acho que a gente tem aproveitado esse potencial que a gente tem de geração de energia nos diversos tipos de possibilidade, ou ainda falta muito ainda? Eu acho que falta muito, falta. E o que tu acha que dava para fazer de melhor? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. O que é tendência, digamos assim, agora, né? O que tá a onda do momento, né? Você armazenar a sua própria energia. Porque hoje a gente está, inclusive, enfrentando um problema bem sério aí junto às concessionárias, né? De fluxo inverso. Durante o dia, por exemplo, em determinadas situações, a gente tem mais energia sendo injetada na rede do que consumida. Né? E isso, de certa forma, causa um grande problema, né, para o setor. Então, hoje você tem possibilidade de, ao invés de injetar esse excedente na rede, você guardar ele, armazenar ele. Você ter o seu próprio banco de armazenamento dentro da sua casa, da sua residência, do seu estabelecimento comercial, e armazenar essa energia e injetar ela em outro período, né? Injetar ela durante a noite, por exemplo, quando não tem sol, e você para compensar, exatamente. Ou dias de chuva, enfim. Dias chuvosos, que o nosso inverno aqui é bastante rigoroso, então a gente tem períodos aqui no inverno que a geração realmente fica bem deficitária, né? Ela cai demais, né? E esse período agora, por exemplo, aqui mês de maio, junho e julho, são 3 meses péssimos de geração de energia solar. Então, nesse período, você poderia estar utilizando dessa energia que está, teoricamente, armazenada ali nas baterias ali para alimentar o seu sistema. Então, a tendência agora é isso, né? É você armazenar a sua própria energia. Sim. E as concessionárias também, elas têm que começar, né, de alguma forma, a enxergar isso com outros olhos, né, e talvez incentivos aí de governo estadual, federal, enfim, para fazer com que as concessionárias comecem também a fazer isso. As concessionárias também podem, né, armazenar esse excedente de energia que está sendo injetado na rede hoje para dissipar ele em outro horário, por exemplo, à noite, né? Perfeito. Agora alugou um triplex aqui na minha cabeça depois dessa resposta, porque a gente vai pensando na quantidade de transformação, né? Essa aí, poderíamos dizer que essa aí seria a nova onda, né? Sim, é isso. Sem dúvida, isso, né? Depois de 10 anos aí, e não e não é nem assim, não te diria nem que é uma onda como foi o solar, né? Que o solar ele foi sendo implementado assim e começou basicamente pelo incentivo financeiro, né? De você obter uma redução na conta de energia. Essa onda agora não, essa onda ela digamos assim, mais técnica, né? Ela é uma necessidade técnica hoje, digamos assim. Entendi. As concessionárias ou os próprios consumidores, a gente vai ter que, de alguma forma, desdobrar esse problema que, teoricamente, foi criado aí ao longo desses anos, né? E que hoje está aí. Ele não chega a ser um problema mesmo em si. É um problema bom, é um problema bom. É um problema bom da gente se resolver. Exato. E como que tu vê essa solução aí nos próximos anos, né? Das concessionárias, das entidades como a ANEEL, IGE, enfim. Como que tu enxerga essa perspectiva aí nos próximos anos de solução? A gente está numa expectativa grande aí que o custo de aquisição dessas baterias diminua drasticamente, porque hoje eles ainda são um pouco pesados, sabe? Hoje o custo de aquisição do sistema de baterias ele ainda é um pouco salgado, né? Não é muito barato. Assim como eram as placas. Assim como eram as placas, né? Exatamente. Como então toda a tendência tendência a tendência com o passar do tempo agora é isso se tornar mais atrativo, né, para o próprio consumidor. Sim. E mais atrativo para as concessionárias também, né, armazenar isso num volume já também bem maior, né? Claro. Mas que solução. Agora me conta assim, depois de tantos anos aí, né, inovando e sendo pioneiro, o que segue motivando vocês a continuar inovando e trazendo soluções de energia?
É o dia a dia, né? A luta diária, a gente tá... E o prazer pelo empreendedorismo, eu ia te dizer, né? tu tem cara de empreendedor que ama o que faz, sabe? O prazer pelo empreendedorismo. É a impressão que eu tenho aqui quando eu te ouço falando, assim. Porque além de tu saber do que tu tá falando, né? Por conta da tua formação, enfim, né? A tua trajetória te leva a ser bastante esclarecido do que tu faz, mas a gente vê um gostar do que se faz. A gente gosta. Eu me sinto muito orgulhoso de estar lá na empresa todos os dias, né? De ver tudo aquilo que a gente construiu, de ter os meus colaboradores lá sempre junto comigo, né? Vestindo a camisa da empresa. Isso realmente traz um ânimo, né, claro, pra gente enfrentar as batalhas diárias. Aí não é fácil, não é nada fácil, né? A gente passa por períodos muitas vezes bem desafiadores, né? Mas desistir jamais. Não. Empreender não é fácil. Quem diz que tá te vendendo gato por lebre, não acredita nisso, porque só tem desafio. Mas de fato, é bom. É bom, né? É bom. Quando a gente vê as coisas acontecendo, e eu acredito muito. Pode parecer um romantismo, mas eu acredito muito no propósito, né? Daquilo que se faz, daquilo que se entrega e da forma como a gente faz. A gente tem isso muito forte aqui no Cafezinho, de se ter um propósito, de trazer coisas boas e fomentar as coisas boas que a nossa comunidade tem. Então, quando as pessoas me param na rua, ouvi teu programa ontem, foi muito bom, foi bom para eu tomar uma decisão, enfim, daí dá... é isso mesmo. Sim, seguimos, exato. Porque é isso mesmo. Olha só, agora são 13h41, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no Cafezinho. A gente segue hoje falando sobre empreendedorismo, inovação, desenvolvimento regional com o Marlon Colovini, da Energens Engenharia. O Cafezinho agradece aos nossos parceiros que acreditam no crescimento da nossa comunidade. Nosso reconhecimento aí a Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel, Ikigai, Sushi Bar e CDL Santo Ângelo. Na volta, a gente segue falando de empreender. Vamos falar do potencial das missões e a importância de investir e acreditar na nossa região. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Corsã, saneamento além do que se vê. Por trás da água que chega à sua casa, existe tecnologia trabalhando todos os dias. O Centro de Operações Integradas da Corsã monitora, em tempo real, estações de tratamento, reservatórios, bombas e redes em 317 municípios. Com inteligência operacional, alterações no sistema podem ser identificadas antes de afetar a população. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. 5, 4, 3, 2, 1.
5 segundos já parecem muito, mas muita gente passa anos sem saber que o risco de desenvolver câncer pode estar no seu próprio DNA. A avaliação genética da COM ajuda a identificar predisposições hereditárias associadas a alguns tipos de câncer, permitindo acompanhamento médico mais próximo, decisões preventivas e cuidado no tempo certo. Clínica COM. Cuidar bem faz toda a diferença. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h47 de volta com o teu cafezinho da tarde. Hoje recebendo aqui o Marlon Colovini, da Energia Engenharia. O cafezinho sempre com apoio, né, dessas grandes empresas que apoiam este programa todos os dias. Corsã, Sicredi, Clínica COM, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e CDL Santo Ângelo. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa importância, né? Eu acho que está sendo muito legal as segundas-feiras que a gente fala da nossa cidade, Marlon, por pessoas que fazem. Eu gosto sempre de reforçar, assim, eu adoro ouvir e buscar, né, sempre uma palavra de quem já fez alguma coisa, mas sempre focada nesse, assim, o que essa pessoa fez, né, porque quem faz, normalmente vai ter alguma coisa para te dizer que, com, né, o repertório de quem já fez, né, com a trajetória de quem já fez. Então eu acho muito legal, essas segundas têm sido muito legais com essa parceria do CDL, porque eu tenho recebido aqui empresários aqui da nossa cidade com um repertório, de fato, né, de pessoas que começaram, que fizeram, que acreditaram, e a gente tem buscado cada vez mais esse reforço, né, da nossa cidade, de, poxa, vamos acreditar nisso aqui, vamos fazer junto, vamos pegar, vamos trazer os exemplos de quem deu certo, porque ali dá para fazer. Então, sempre reforçando que, mas a gente tem problema, todo lugar tem problema, a nossa casa tem problema, a nossa cidade tem problema, o nosso bairro, todo lugar tem problema. Bora ver o que a gente está fazendo de bom e reforçar isso, né, e levar isso para o mundo e principalmente levar isso para fora, né, as coisas boas que a gente tem para fora, para que as pessoas saibam cada vez mais, né, e minimizar o máximo possível as coisas que a gente precisa melhorar. Sabendo que tem que melhorar, vamos focar, vamos melhorar, vamos buscar a solução, mas vamos reforçar o que a gente tem de bom para que isso se aumente cada vez mais, né? E muito legal tu ter falado lá no primeiro bloco, acho que foi, que tu e a tua esposa voltaram da Serra, enfim, né? De Caxias, né? Caxias, isso. Para Santo Ângelo, para atuar aqui, porque vocês saíram de um grande centro, e eu me identifico muito, porque eu também voltei de Porto Alegre para cá, por escolha, né? Vou voltar para minha cidade, porque entendo que é uma cidade que me acolhe, sempre me acolheu muito bem. Tem a questão familiar, enfim, mas tem também as possibilidades de crescimento quando a gente fala de empreender, enfim, né? E vocês escolheram também voltar para Santo Ângelo. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dessa escolha. A gente é daqui, né? Exato. Então, a gente nasceu aqui, a gente se criou aqui, temos uma amizade gigantesca aqui, né? Vários amigos, a questão familiar também, né? Ela é muito importante e quando a gente decidiu não sair, né, no caso da RGE, aquela época, disse, não tem dúvida, vamos voltar para Santo Ângelo, vamos voltar para lá e continuamos daqui, né, trabalhando em outras empresas, enfim, e quando a gente realmente decidiu empreender, eu disse, a empresa tem que ser aqui, não pode ser em outro local. Até porque também a gente, né, não tinha essa pretensão de sair também daqui, né. E a cidade como um todo, ela é uma cidade que te traz isso, né? Que te traz essa questão do acolhimento, né? Te traz essa questão do bem viver aqui, né? É bom de viver aqui em Santo Ângelo, é bom de morar aqui, é bom de criar os filhos aqui. Exato. A gente tem amor por essa terra, não adianta, né? E quando a gente tem amor é diferente, a gente consegue dar o gás ali, consegue fazer o negócio acontecer com aquilo que tem. Talvez não seja, né, o melhor local do mundo, o melhor, talvez não tenha os melhores oportunidades aqui, né, talvez tenha outros locais melhores, mas a gente tem que,
né, fazer com que as oportunidades que tenham aqui a gente, né, possa usufruir delas, né, e desempenhar a nossa função dentro daquilo que a realidade oferece. Sim, né? E também facilitar para que a realidade também melhore. Exato, né? Exato, contribuir para que ela melhore, né? Não, até nem diria facilitar, mas contribuir para que ela melhore, né? Perfeito. Contribuir para que ela melhore. Eu acho que é muito por aí. O que tu enxerga de potencial nesse sentido? Porque tu está há muitos anos, né? A empresa aí, tu falou em 9 anos agora. 9 anos de empresa, Isso. então tu vem acompanhando esse desenvolvimento econômico aqui da cidade, da região, já há um bom tempo, né? Onde que tu enxerga que Santo Ângelo tem evoluído, assim, que a gente percebe que se destaca nos últimos anos? O agro, né? O agro teve uma evolução agora nesses últimos anos, assim, espetacular, né? Sim. A gente passou, claro, agora 2 anos já, 3 anos talvez, já de período de estiagem um pouco ruim, né? Sim. Mas a evolução nesses últimos 10 anos, assim, foi espetacular, né? Cresceu demais. Sim. A gente consegue acompanhar um pouco. Eu, dentro da minha formação, né, já voltando um pouco, a minha formação na RGE e depois em outra empresa que eu trabalhei é na área de subestação e linhas de transmissão, né? Eu trabalho com projetos de subestação e linhas. E a gente viu o quanto cresceu isso aqui na nossa região. Se a gente pega, por exemplo, a área de concessão aqui da nossa vizinha, aqui das Sermissões, quando eu abri a empresa aqui em 2017, eles tinham uma subestação. Hoje eles já estão com 3, 4 subestações. Nossa. Então eles cresceram, assim, a demanda energética aqui da nossa região cresceu muito. E cresceu porque os negócios também cresceram. Cresceu porque a necessidade cresceu. Aumentou a demanda. Aumentou a demanda, exatamente, e aumentou muito rápido, assim, aumentou muito rapidamente. Esses últimos 10 anos foram realmente bem desafiadores, assim, para esse setor da energia, sabe? Sim, porque teve que expandir. As concessionárias, elas foram obrigadas a expandir porque o crescimento foi muito rápido. Sim. Né? Isso é reflexo de crescimento, exatamente. É reflexo do desenvolvimento regional, claro. Exatamente. Agora, assim, o teu negócio, ele atravessa direto, né, seja lá quem for, o empreendedor, o empresário, as pessoas, enfim, com inovação, né? E tu acha que existe ainda uma mudança nessa mentalidade do empreendedor missioneiro no que diz respeito à inovação? Tu acha que existe alguma resistência ainda? Tu acha que precisa se abrir um pouco mais? Qual que é a tua percepção? A minha percepção é que existe, sim, uma certa resistência, mas que aos poucos o pessoal está entendendo, né? Porque assim também, hoje está tudo na palma da mão, né? A gente tem informação hoje, o que você imaginar, você larga aqui numa IA da vida aqui, ela te dá todas as informações, né? Então, e isso é uma coisa também que também está se expandindo, né? Então, a informação, ela está na mão de todos, né? Sim. E de uma maneira muito fácil e muito rápida de ter acesso. Todo mundo está tendo acesso à informação hoje, né? Não é como antigamente, que a informação era restrita a algumas classes sociais, exato. Hoje não, hoje a informação, ela está disponível para todo mundo, né? Então isso contribui nunca foi tão também. Democrático, né? Exato, e isso contribui, isso ajuda para o desenvolvimento das pessoas, né? Sem dúvida. Se você souber aproveitar bem, né, a informação que está ali na palma da mão, nossa. Verdade. Consegue... E tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Agora, assim, como que tu entende que se tu acredita nisso, né, do papel dos empresários, né, das empresas, enfim, no desenvolvimento da cidade, para além da geração de empregos, né? A gente sabe que a geração de empregos é fator decisivo e importante, né, no papel das empresas, mas para além disso, como que tu entende, assim, da importância do papel dos empresários e das empresas na comunidade, para o desenvolvimento da comunidade? É muito importante, né? E muito importante também que eles, que nós, no caso, né, os empresários, enfim, que a gente seja unido, né? Que a gente tenha uma união. Sabe que aconteceu um fato comigo logo nos
os primeiros clientes que eu visitei aí, um empresário renomado aqui da região, enfim, fui visitar ele e ele me largou assim, não, mas aqui em Santo Ângelo não tem ninguém com capacidade técnica para fazer um projeto para nós. Então, sabe, no primeiro momento, assim, foi bem chato ouvir aquilo, né? Mas num segundo momento eu pensei, cara, mas vou provar para ele que posso, que tem, né? E hoje são meus clientes, tudo, né? Hoje a gente tem uma relação legal e tudo. Mas essa questão, assim, de você ter as empresas, né, aqui da região aqui como os teus parceiros e acreditar no trabalho deles, isso é fundamental. Sim. Eu acho que é de suma importância, né, a gente ter essa troca, né, ter essa contribuição um com o outro aqui, né, para justamente fazer fortalecer e fazer crescer a nossa cidade, crescer o nosso ambiente, melhorar o nosso ambiente, melhorar o nosso convívio, ter uma estrutura melhor para a gente poder criar os nossos filhos, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tu tocou num ponto bastante assertivo, sensível, mas assertivo dessa questão aqui na cidade. Tu sabe que eu tenho... E talvez, mais uma vez, eu sou muito romântica para várias coisas. E eu acredito que a concorrência, na verdade, ela é uma coisa que não existe. Partindo do princípio que todo mundo é bom em alguma coisa. Exato. E todo mundo pode ser útil dentro daquilo que faz em algum negócio. Mas o quanto que a gente precisa, de fato, né, ter essa consciência. Quando a gente fala de compra no comércio local, né, é uma coisa que às vezes parece pequena, não é. Ela é muito impactante para o comércio local. Inclusive, né, Paulão e Duda que estão conosco aqui no estúdio, eu sempre falo, quando eu vou no comércio, digo, ouçam a rádio local também, né? Porque às vezes a galera tá lá sintonizada na Rádio São Paulo, falando dos patrocinadores de São Paulo. Poxa, vamos ouvir as rádios locais, né, que falam das empresas locais. E isso tudo é fomentar o que a gente tem de nosso. Sim. Né? E isso faz com que a gente cresça em cadeia. Exato. Né? Um pouquinho cada um. E agora uma mensagem final tua, tá? Para quem está começando o negócio, né, e que quer empreender aqui nas missões, aqui em Santo Ângelo, o que tu diria para essa pessoa? Coragem. Vamos juntos, Vamos juntos. Não, brincando, né? Mas realmente empreender aqui, né? Não só aqui, em qualquer outro lugar. Empreender é um desafio bastante grande, né? A gente tem que estar sempre preparado, né? Para várias adversidades aí do dia a dia. Vai ter momentos de extrema alegria, vai ter momentos de extrema tristeza. Isso aí faz parte do empreendedorismo, é assim mesmo que funciona, né? Mas é muito prazeroso, prazeroso, é muito legal, é muito bacana. E tem que trabalhar, tem que baixar a cabeça, trabalhar. Como você falou, vai ter concorrência, né? A concorrência está aí, mas o mercado existe para todo mundo. Pode brigar por um cliente ou outro aqui, mas vai ter mercado para todo mundo, vai ter possibilidades né? Você tem que saber também se diferenciar dos outros, né? Fazer algo diferente e fazer sempre o seu melhor. É tão bom quando a gente recebe uma mensagem de um cliente dizendo que, olha, teu trabalho lá ficou muito legal, ficou muito bom, sabe? É prazeroso a gente receber isso. Sim. Elogie, né? Os prestadores de serviço, isso é fundamental para fazer as empresas crescer. Receber elogios, críticas também, né? Mas sempre o feedback o feedback é necessário. Sempre que for possível, elogie, diga que o trabalho foi bem realizado. Isso ajuda a fortalecer muito, sabe? Exatamente. Muito mesmo. E a gente está em tempos aí que o elogio precisa ser reforçado, Exato. Né? Tá todo mundo tendo uma opinião, uma crítica, enfim, e acaba colocando a pessoa para baixo. Pô, bota para cima também. Exato. Vamos fomentar o gente-boísmo. Exato, né? Isso. Marlon, agora são 14 horas, a gente vai finalizando, quero te agradecer. Obrigada, adorei a nossa conversa, adorei te conhecer. Hoje nós falamos sobre inovação, mas também sobre coragem.
Isso. Coragem para acreditar antes da maioria, para investir quando ainda há dúvidas. E para construir a partir de Santo Ângelo uma empresa que hoje leva tecnologia, economia e sustentabilidade para centenas de famílias e empreendimentos aqui da nossa região. Meu agradecimento mais uma vez ao Marlon Colovini por compartilhar conosco aí sua trajetória e mostrar que o empreendedorismo transforma muito mais do que mercados, transforma comunidades. E meu agradecimento aos parceiros aqui do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e especialmente hoje ao CDL Santo Ângelo. Empreender é acreditar, é permanecer, é investir nas pessoas e no lugar onde escolhemos construir a nossa história. Histórias como a da Energens, que mostram que desenvolvimento acontece quando as empresas locais encontram um espaço para inovar, para crescer e gerar oportunidades. E também é o propósito da campanha Acreditar Muda Tudo, fortalecer quem empreende, valorizar o comércio local e lembrar que uma cidade se desenvolve quando escolhe acreditar no seu próprio potencial. CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo. Excelente segunda-feira pra gente, uma baita semana pra todos. Até amanhã com mais um cafezinho. Tchau, tchau.